E este dia vai terminar muito, mas muito bem, porque estamos juntinhos, conectados mais uma vez aqui na Vibe Mundial. Então sejam muito bem-vindas, queridos ouvintes, que nós tenhamos juntos, né, Flores, uma ótima tarde. Essa tarde que é mais do que especial, né, pelo motivo que nos une aqui hoje, que eu vou diretamente falar. Que é importante lembrar sobre a data de hoje, que é o aniversário de Jesus, é a comemoração do Natal. Então eu fiquei muito feliz que deu certo de estarmos ao vivo aqui neste sábado, 24 de dezembro de 2022, e mais ainda por ter encontrado uma grande parceira de vida que está conosco aqui para dividir e celebrar essa data, que é Eliane Riske. Vou contar um pouquinho da nossa amizade, um pouco desse nosso trabalho juntos, para vocês entenderem o porquê estar aqui hoje especial com ela e o assunto que a gente vai trabalhar, conversar aqui hoje, ele simboliza muito o exemplo do nosso aniversariante, que é o Jesus hoje, nesse Natal. Quem me escuta aqui na Vibe Mundial, no programa Portal da Cura, que nesse finzinho de tarde que eu sempre convido vocês para refletir sobre o momento que vocês estão vivendo, né, buscar caminhos que tragam leveza e mais clareza, né, ao que vocês se propõem a viver, para viver cada vez mais com sensatez, né, com coerência naquilo que você pensa, aquilo que você sente, para estar mais presente. Hoje é esse dia, mais um dia muito especial para a gente aproveitar a sutileza da existência desse aniversariante que está aí dentro de nós, e cada um comemorando com a sua consciência, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, sobre esse exemplo que ele deu, e uma das maiores lições de vida que eu converso muito no dia a dia e trago como pauta de hoje, que é a grande lição, que se fizermos ela corretamente, eu acho que a gente consegue viver todo o resto de uma forma bem tranquila, que é amar o próximo como a si mesmo. Então eu começo esse programa lembrando dessa grande frase, grande ensinamento do nosso aniversariante, de como é gostoso a gente poder dar a chance ao amor, né? Dar a chance ao amor a nós, a chance de enxergar e praticar o amor com o próximo. E esse convite, junto com a minha amiga hoje, né, eu, Paty Kovacic, junto com a Eliane Riske, convidamos vocês, através das nossas palavras e hoje, em forma de várias orações, a refletirem sobre a existência do amor na vida de vocês. Acreditar, sim, que mesmo em dias mais difíceis, existem formas de você viver, de você ver, sentir e aprender também a receber esse amor. Então seja muito bem-vinda você, amiga, que amo muito, mentora, que Deus ilumine nossas palavras e o programa de hoje e que o nosso aniversariante esteja sempre vivo na vida de cada um, mesmo que nesse momento eles possam estar vivendo um pouquinho sem fé, mas que eles acreditem que a gente possa levar essa fé para eles. Com certeza, com certeza. Que lindo falar de amor, porque Jesus é amor, né? Justamente. É justamente isso. A gente está comemorando um ser assim incrível e é muito legal que de um tempo para cá as pessoas têm falado muito assim, de não se esquecer disso, não ficar só o brinquedo da criança, não ficar só a parte financeira, não ficar só o 13º salário, mas ficar o que tem dentro de ti. O que tem dentro de você é o que vai para sempre com você. Então, da gente explorar cada vez mais. E esse momento de amor e de fé é o que faz a gente estar junto. Então, as famílias se encontram para ter amor. A gente fala confraternizar. E muita gente esquece disso, infelizmente, mas é isso que a gente está aqui para falar, né, Paty? Que legal. Justamente. Que a gente pôde estar juntas aqui o ano inteiro tentando se encontrar no programa, não conseguimos. Foi perfeito. Tinha que ser hoje, assim. Então, é maravilhoso, principalmente você, que é uma pessoa que até meus filhos sabem o quanto eu amo você como alguém de vida, assim, alguém para a vida, né? E o que eu acho legal de lembrar de amor é porque é muito fácil você falar de amor quando as pessoas são legais, é muito fácil falar, eu amo meus clientes, são tão legais, aquele cliente chato eu não amo. E é ele que você tem que amar também, né? E então me lembrou uma cena de um filme, que é um filme triste, que eu não sei como aguentei assistir. Várias mulheres prisioneiras de guerra, só que de repente elas começaram a criar força para viver através do canto. E elas começaram a fazer o canto.
E eles eram tão odiosos, assim, os que eram os vitimizadores, que eles batiam muito, judiavam, torturavam por qualquer coisa, né? E aí, um momento, a regente do coral estava olhando e chegou uma outra e falou: você consegue não odiá-los, né? E ela falou: não, não odeio. Mas você consegue gostar deles? Ela disse: eu os amo. Eu só sinto pena porque eles estão ainda no caminho da sombra. Então é tão lindo, eu desafio as pessoas pensarem nesse tipo de amor. Nesse tipo de amor para aqueles que não é fácil amar. Porque aquele teu filho que não te dá trabalho, que nunca te dá problema, é muito fácil amar e fofo. Ele é fofo, só acende na vida. Agora aquele que complica é que a gente tem essa busca de amor. E acho que é por isso que a gente faz esses trabalhos e a gente quer trazer algumas mensagens, né? Que inspiradas em Jesus, mas que dá para viver aí o ano inteiro falando. Ah, é tão bom te ouvir. E esse exemplo que você trouxe, ele é tão vivo, né, na vida de todo mundo, Li, porque a gente vive esses desafios mesmo. Justamente, a gente quer viver uma vida amorosa, né? A gente quer viver uma vida onde a gente consiga, né, passar pelos nossos desafios sem tanta dor. Só que se você pensar no grande propósito de vida, né, e simplesmente por nós não nascermos sozinhos e que esse propósito a amar essas pessoas. E aí os ouvintes, né, vão ouvir a gente e aqui a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso antes. Como que eu vou amar, como você acabou de falar, alguém que é odiável, é detestável, é até desprezível, que são algumas palavras que a gente não usa muito, até por isso que daqui a pouco vamos trazer boas palavras para vocês. Mas justamente isso, eles nos lembram que a gente tem um propósito maior do que simplesmente usufruir. Né? Usufruir o gostoso, usufruir o fácil, e mesmo assim vocês merecem férias. Então, para ajudar vocês a procurar um pouquinho de luz e um pouquinho de momentos de alegria e amor, nós tivemos a honra de iniciar um trabalho em final de 2019, nós começamos os estudos e ele iniciou oficialmente, eu acho que no começo de 2020. Quando, aqui eu já contei essa história no passado, quando fui convidada a fazer o programa aqui na rádio, apesar de gostar muito de conversar com vocês, conversar com todos e ouvir muitas pessoas tão próximas a mim, eu fiquei um pouco desesperada, porque é uma grande responsabilidade poder estar falando com vocês, estar aqui, né, falando, e no grande desejo, né, e na responsabilidade que Deus me guie, e eu percebo os sinais, né, e as palavras que Ele deseja que vocês escutem, eu procurei a Eliane para me ajudar nessa caminhada, e ela me deu a maior força. No começo a gente procurou as técnicas, né, para não falar muito né, para não enrolar muito vocês aqui no nosso, perder nosso tempo aqui na rádio, né, ouvintes, mas mais para frente o trabalho ele foi de tanta dedicação e de tanto comprometimento dela e meu, para que vocês, ouvintes, sentissem o nosso carinho, o nosso amor, o nosso respeito, que ele tomou uma proporção diferente. Ele se tornou, sim, a ponte para uma canalização, e aqui a gente fala, né, de psicografia, de um trabalho muito lindo, que agora hoje, ao vivo, nesse dia maravilhoso que é o Natal, a gente vai dividir um pouquinho dessa escrita com vocês. Então, nasceu ali um livrinho, que até no nome é singelo, que chama o livro Mais Um, mas que tem uma potência muito grande nas suas palavras. E vieram uma sequência de orações, e a gente brincava quando elas vieram, cada uma nascia a cada encontro, durante meses a gente escreveu esse livro, mas a gente brincava cada uma das orações que elas eram perfeitas do jeito que a vida tem que ser. Elas são palavras simples, palavras doces, de fácil compreensão e rápida, mas não é porque a vida tem que passar rápido, ela é rápida para você ter tempo suficiente naquele dia mesmo, ou nos momentos seguintes, para assimilar e pôr em prática aquele ensinamento. Então, eu queria pedir para Eli fazer uma primeira leitura, aquela que você sente no coração, se a gente vai trazer e polvilhar aquelas palavras lindas, que são palavras que eles colocam para a gente, que aqui eu agradeço oficialmente essa equipe espiritual maravilhosa, que tem alguns nomes ao longo do caminho, mas eles se nomeiam como equipe espiritual, e eles temperam aqui nossa caminhar com várias palavrinhas avulsas e várias orações. Então seja bem-vinda para apresentar aos nossos amigos a nossa primeira palavra do livrinho Mais Um. Tá ótimo. Bom, a gente começou falando de amor, e a primeira prece é a prece do amor. Então não tem como, a gente está sem reler esse livro faz um tempo, mas
primeiro um pouquinho assim, pequeno livro de preces sinceras. Então é livro mais um, pequeno livro de preces sinceras. Este livro se dispõe a trazer pequenas preces para iluminar seus dias, assim dando ânimo e coragem para enfrentar suas sombras e ampliar a sua luz. Que Jesus abençoe seus feitos e que dê toda a inspiração necessária e que dê toda inspiração necessária. Graças te damos, Pai Eterno, por essa possibilidade. É assim que é uma pequena introdução. E aí eu vou ler a primeira prece e aí a gente vai passando, né? Prece do amor. Deus Pai, agradecemos todo o amor que recebemos. Agradecemos por termos possibilidade de vermos, mesmo se formos deficientes visuais. Sentirmos, mesmo que totalmente imobilizado. Caminharmos, mesmo que tetraplégicos. Falarmos, mesmo que mudos. Te agradecemos, pois o ato de nascermos já é receber muito amor. O amor percorre em nós, assim como o sangue que corre em nossas veias. O amor está em cada suspirar, inspirar e expirar. Só o amor demonstra todas as possibilidades. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos espirituais. Obrigada, vida. Assim é. Essa é a primeira prece. Que lindo, né? E o poder, mais uma vez, a sutileza de mostrar o quanto nós somos capazes além do físico. Quando você lê, é o que eu sinto, né, Eli? A gente fica preso a possibilidades que o aspecto físico nos traria, ou nos traz, eventualmente, né? Aqui ele está falando do corpo físico, né? Então ele está falando do caminhar, do falar, do enxergar, do ouvir. Mas o quanto a gente consegue ir além disso com o coração. Exatamente. Tinha uma peça de teatro que a gente fazia, que a gente fez questão de colocar uma personagem, não a atriz, né, mas uma personagem deficiente visual, e ela era a que mais enxergava dentro da empresa. Então, o tempo todo ela falava, veja bem, o senhor tem que perceber que quando a gente enxerga o futuro, e era bem isso. Então, aqui, eu acho que a prece diz para a gente não se limitar, mesmo quando estiver limitado. Sim. Mesmo com dor, e numa cama você pode escrever, você pode fazer, você pode orar, iluminar, tentar melhorar, né? E esse caminhar, se você de repente não pode fisicamente caminhar, mas tua evolução, o teu caminhar mental, espiritual e emocionalmente, ele pode acontecer. Então que a gente não se limite, porque o amor, ele dá todas as possibilidades. Sim, e sabe que olhando para você e o nosso grande parceiro aí, Reinaldo, muitas vezes tivemos a possibilidade de falar sobre o suporte e ouvir as pessoas. Outra coisa que me recorre aqui, ele ouvindo você falar, é que às vezes a gente se restringe a interferir no sentido de ajudar ou amparar o próximo por acreditar não ter recursos, né? Ou por acreditar não saber falar a língua, ou não ter a cultura, ou não ter a palavra correta. E às vezes a gente só precisa aquilo que vocês tanto já ensinaram as pessoas aí em grupo de suicidas, aqui eu cito assim bem breve, mas muitas vezes a gente precisa só estar ao lado e ouvir. Exato. Exatamente. Pensa que não pode ajudar e às vezes assim, oi, eu não sei o que te dizer, mas eu tô com você. Já é o suficiente. Sim, né? Então fica aqui do meu lado. Fica do lado, é isso aí. E seguindo aqui, a gente tem outras orações lindas. Então tem aqui a oração do amanhecer e eu vejo aqui a oração da prece em nome do Pai, que eu acho que é uma prece muito leve, que lembra também do nosso dia, e não sei se eu posso então ler ela, né? Tem ela e na sequência do auto perdão, que eu acho que são duas coisas que são complementares quando a gente para pensar na verdadeira imagem do Pai, né? Na verdadeira significado do nosso Pai. Ele está ali para assistir a gente, ajudar a gente, ouvintes, a caminhar em frente, nos dando as oportunidades que a nossa consciência, né, o quanto a gente consegue enxergar naquele dia, permite que a gente faça, e a gente sempre faz o melhor, que me lembra outra oração. Mas ele não está ali para punir, para julgar, para oprimir. Então, o perdão, muitas vezes, meus ouvintes, ele não vem lá de cima.
ele vem de você para você mesmo. Então, eu vou pedir esse dueto para você. Eu vou ler aqui no nome do Pai. E se você puder ler do Alto Perdão e juntos a gente conversa. Perfeito. Pode ser? Perfeito. Vou virar Então, pra você. Perfeito. Essa prece, então, ouvintes, ela chama Em Nome do Pai. E ela começa chamando ele. Então, Senhor, Senhor, muitos dizem que repete o nome de Deus, o Pai, Jeová ou o próprio Senhor. Porém, que bom Senhor falar em seu nome com verdade, harmonia e com muito amor. Te agradeço, Senhor, pelas vezes que consegui discernir a vida, compreender os irmãos à minha volta e agradeço a vontade de aprender e evoluir. Deus, Pai nosso, Senhor bendito, é o seu nome de amor. Obrigado por tudo, Pai. Amém e assim é. Oração do perdão. Na verdade, oração do alto perdão. Senhor que tudo sabe, que tanto inspira e acolhe, ensina-me, Senhor, me abençoar, compreendendo mais ainda as minhas ações, que são tão limitadas, e ir ampliando os meus acertos. Senhor, dai a mim a oportunidade de olhar-me com a gota da sua misericórdia, me vendo como alguém que quer evoluir, porém, entende o progresso a caminho, às vezes lento, às vezes rápido. Ajuda-nos, Senhor, nos perceber melhor e mais, a fim de ver todas as possibilidades de evolução, que o auto perdão e autoconhecimento possam ser como alimento para minha alma. Agradeço, Senhor. Amém. Compreender a velocidade do progresso da caminhada, né, Li? Do progresso interno. Compreender, respeitar e aceitar que às vezes pode ser lento e às vezes pode ser rápido, né? Porque muitas vezes a gente se pega sendo um carrasco de si. E principalmente pessoas que têm essa intenção de evolução, que têm essa vontade de evoluir, aí vivem com um chicotinho atrás, querendo acelerar. Só que tem momento que é tão precioso essa conquista que você vai ter, que ela precisa ser lenta. Feita um pudim de leite que é batido à mão, que fica delicioso. Então, que a gente possa entender que tem coisas que dá para você crescer rápido. Putz, aprendi, legal, evoluir, vá. Agora tem outras que precisam de uma qualidade a mais. Por isso são lentas. E tem outras que talvez nessa vida a gente não consiga crescer, né? Então que a gente possa entender o quanto a gente pode evoluir. E o auto perdão, ele é muito lindo, porque é muito bonito você exercitar, perdoar o outro, mas muitas vezes o que você não perdoou foi o que você sentiu em relação ao outro com aquela ofensa. Justamente. Então o outro pode te machucar e você querer perdoar o outro, mas você não se perdoa por ter aceitado se machucar. Justamente. Por isso o auto-perdão eu sinto que é muito importante, e essa que você fez é incrível também, né? A do pai. Gente, a gente acha incrível, elas são simples, porque a gente quer que o plano espiritual passou, que desde uma criança possa entender até a pessoa mais graduada e mais intelectual. E assim vai chegando, como as parábolas mesmo, sem querer comparar, né, a gente com Jesus, mas logicamente somos aprendizes dele, então ele vai entender o que nós quisermos, ele vai entender o que nós queríamos dizer. Eu queria pegar o gancho numa palavrinha que você falou há pouco, sobre a questão da ofensa, né, que muitas vezes a gente não se perdoa por algo que sentiu, a forma que agiu, ou principalmente como reagiu, porque na minha humilde visão da vida, a gente muito mais percebe o que aprendeu na reação do que a ação, porque às vezes a gente consegue planejar a ação, né, Eli? Como a data de hoje, muitas ações foram planejadas, né? E muitas ações foram concretizadas ao longo de um ano inteiro de trabalho. E são coisas diferentes. Mas voltando na ofensa, me lembra o que a gente há pouco falava, que sobre aprender com aqueles que não temos tanto amor, afinidade, ou aprender em meio ao conflito. A ofensa, ela nos lembra algo que a gente precisa olhar dentro de nós que ainda não está muito esclarecido,
né? Então a gente se sente muito ofendido hoje em dia, né, ouvintes, com uma palavra, com uma conversa, com uma pessoa, até mesmo com uma postura. Alguém que passou ao lado da rua, né, um pouco mais com ar autoritário ou seguro de si, segura de si, e a gente já se sente um pouco abalado com aquilo. Isso nos lembra, lógico, também as intolerâncias raciais, de gêneros, entre outras tantas intolerâncias, que a gente volta ali para a ofensa. Ela é mais um caminho de aprendizado, né? Então, eu acho que toda vez que a gente se encontrar no nosso dia a dia com um certo desconforto, né, é um sinal que é um momento de se trabalhar, né? E aí, mais uma vez, lembrando como a oração diz, né, aprendendo a respeitar essa velocidade do lento ou do mais rápido. E você falou uma coisa que é tão gostoso, né? Quando, às vezes, quando a gente entende a moral daquela lição, é até legal quando ela demora um pouco mais, né? Porque você pode se gabar que entendeu alguma coisa que Deus queria para você. É verdade. Porque senão o resto fica difícil. E o difícil aqui também no programa, eu vou te falar, que é ter só 1 hora para conversar contigo, viu? Porque já tá acabando a primeira parte do programa. Tá tudo bem. Fica aquele gostinho de quero mais sempre, né? Não tem problema. O programa voa. E para quem se conectou aí ao longo desse primeiro momento aí do programa Portal da Cura, ficamos muito felizes com a audiência de vocês. Eu sou Patrícia Kovacic, a minha parceira que esteve aqui, que está aqui conosco, Eliane Risk. Nós estávamos aqui lendo algumas escritas num projeto nosso, que é um livrinho do Mais Um. Então eu convido vocês para seguirem conectados aqui na Vibe Mundial até às 6 da tarde, porque o Portal da Cura vai até às 6 da tarde, todos os sábados ao vivo com vocês. Alguns sábados a gente acaba gravando, se é uma pós-graduação, né? Alguma coisa que eu invento, ou semana que vem, que a gente tem um ano novo. Então deixa o convite para semana que vem. Será um programa gravado, mas um programa muito especial, também contando a história de um projeto lindo desses incríveis que fazem evangelização infantil, acompanhamento escolar, chama Projeto Padrinho. Coloco aqui o nome no ar já, porque ele é um convidado que está confirmado para a semana que vem. Eu gostaria que vocês ouvissem ali um pouco da história dele e mostra, assim, o grande exemplo do que nós estamos comemorando hoje, que é Jesus. Então, Feliz Natal para vocês que estão conosco, sempre com o coração aberto para as lições do grande Mestre Jesus. E até já no segundo bloco do Portal da Cura. Valeu! E este dia vai terminar muito, muito bem, porque estamos juntinhos, conectados aqui na Vibe Mundial. Então seja muito bem-vindo de volta, você, flor linda desta tarde de sábado, que já estava conectado aqui no Portal da Cura. Você que está se conectando, agora na Vibe Mundial, seja muito bem-vindo. Espero que você desfrute muito dessa nossa conversa, que é um convite aqui até às 6 da tarde comigo, Paty Kovacic, e hoje com minha colega, grande amiga e mentora, Eliane Risk. Estamos juntas comemorando essa data de hoje, lembrando aprendizados e sugerindo pequenas práticas para evidenciar o amor na nossa vida. Então, a nossa celebração é o Natal, nós temos o carinho e a intenção de junto trazer aí essas palavrinhas que não só vão te acompanhar nessa próxima meia hora, mas acompanhar você também nesta noite, onde você possa ter encontros, né, ou reflexões nos próximos dias também. Então, é um evento importante, é um momento importante que sim, merece um momento mais calmo, merece silenciar e dividir a família física de sangue, ou aquela família maravilhosa que nós adotamos e que se torna importante, tão importante quanto. Mas assim, é importante silenciar e olhar para essas pessoas agradecendo a possibilidade de estar vivo, agradecendo a possibilidade de aprender com eles, né, em meio a alegrias e dificuldades, mas são elas que ajudam sim a gente a ter mais clareza e firmeza no nosso propósito de vida. Então, que vocês possam celebrar conosco e levar nossas palavras à frente, não só no dia de hoje, mas ao longo da vida de vocês. Hoje no Natal, a gente lembra eu trouxe aqui, na verdade, na primeira parte do programa, um dos maiores ensinamentos desse nosso irmão, nosso mestre, Jesus Cristo, que celebramos a vida hoje, que ele muito falou do amor, e ele mostrou, na vida curta que teve, né, pelos registros que temos, ele mostrou inúmeros exemplos de, além do amor em si, ele mostrou pedaços do amor, que é respeitar o próximo, olhar para o próximo, né, ter compaixão e sentir com aquele, né? Respeitar quando você o poder dentro daquela situação e aceitar, orando por aquela pessoa, desejando o melhor para aquela situação, porque na confiança e na fé que o melhor
Deus conhece o caminho, o melhor Deus deseja e realiza para todos nós que estamos aqui. O que precisamos é alimentar a nossa fé e o nosso coração. E esse trabalho que eu faço com a Eliane Riske, na primeira parte do programa contei um pouquinho da história, então vocês revisitem esse programa depois no YouTube. Ele foi um presente que nasceu de um trabalho que era um pouco mais técnico, mas se tornou um portal dessa luz e desse amor. E ele veio em forma de psicografia, palavras lindas e orações. E essas orações lembram muito, de forma sutil, com palavras doces, orações e frases curtas de fácil compreensão, como que é importante e fácil o caminho do amor. Como é importante a gente buscar caminhos para esta prática. Então, convidei na primeira parte do programa Eliane Riske fazer um dueto aqui, trazendo algumas orações. E aí eu dou as boas-vindas novamente a você. Que você seja muito bem-vinda a todos os lugares que essas ondinhas chegarem da Vibe Mundial. Você é muito amada por mim e com certeza por muitas pessoas que estão ou não estão ouvindo. Mas o seu amor será sentido por todos hoje. Que lindo, muito obrigada. E falando em amor, uma das coisas mais legais é que o amor, além de ser um grande sentimento, amar é verbo. Uhum. Então, quando você coloca, né, Pátia, que você colocou agora, puxa vida, a gente tem que olhar para o outro, sentir o outro, ver o outro. Isso é tudo, é ação. É a ação de você fazer um pouco mais para demonstrar o seu amor. E quanto mais você faz, mais você quer fazer. Justamente. Então vai virando uma atitude contínua do amar. Então eu tive experiência com uma pessoa que era bastante delicado para mim o relacionamento, e eu sou uma pessoa que normalmente me relaciono muito fácil com as pessoas. E eu pensei, eu preciso me focar mais para eu me relacionar muito melhor com este ser. Por mim e por esta pessoa, né? Muitas vezes você tem uma funcionária, tem alguém, e não é assim, não gosta, desiste, descarta. Vamos tentar primeiro fazer todo esse exercício de amor. Então, eu acho que tem sido muito grato para mim esse aprendizado, sabe? Sim. E muito legal. E eu acho que nesse gancho que você trouxe o aprendizado, eu acho que a gente podia começar então com a nossa oração aqui do aprendizado. Ótimo. O que você acha? Perfeito. Então, eu já tinha dado uma churada nela. Quer começar? Você que sabe. Então vai. Tá bom, então eu vou. Vamos lá. Oração do aprendizado. Cada situação em nossa vida nos ensina. Umas ensinam com alegria. Quando nasce uma criança, quando cuidamos de um animal, quando observamos a natureza. Outras situações nos ensinam com dificuldade, doença, carência financeira, perda de entes queridos. Deus nos apoia e ama em todas elas. Então, que possamos usar o aprendizado como grande aliado, lembrarmos o quanto antes aprendermos, antes nós vamos nos desvencilhar dos difíceis e dolorosas lições e podemos evoluir nas lições da beleza da vida. Aprendizado é missão. Agradeço, agradeço, agradeço. Amém. É muito linda, muito linda. E sabe que uma das minhas marcas, e eu acho que uma das formas de eu perceber quando estou no processo de aprender ou receber esse aprendizado, me sugere uma nova missão, que é o sorriso. Que lindo. Eu escolho a alegria e o sorriso em muitos momentos da minha vida. E aqui quem me acompanha todos os sábados sabe bem. Sabe. Então eu queria aproveitar essa oração do aprendizado e puxar que uma forma de tornar a vida mais leve, né, e o aprendizado mais gostoso é sorrindo, é trazendo alegria e as cores que eu deixo para você. Então, a oração do sorriso. O sorriso, Senhor, é a minha maneira de mostrar minha atenção à gratidão. Sorrindo, abro o meu coração para ver a beleza da vida, dos processos e das dificuldades como aprendizado. Sinto que sorrir cumprimenta, abraça e acolhe, a tudo e a todos. Deus, gratidão sinto por poder sorrir e saber que sorrir com o coração, com a alma e a emoção. Mais uma vez, gratidão sinto por poder sorrir e saber que posso sorrir com o coração, com a alma e com a emoção. Graças te dou, Senhor, da paz. Amém. Que lindeza, né? É muito fofinho, muito fofinho. E o sorriso, ele abre portas, ele nos
ele nos acolhe mesmo, ele nos faz sentir mais iluminados. Mesmo como naquela música do Charlie Chaplin, mesmo com alguma dor no coração, o sorriso sempre ilumina um pouco mais aquela situação, sim, por mais que esteja difícil. Agora, para quem recebe, é delicioso. É melhor, né, ainda. Você chegar numa recepção, por exemplo, ou você chegar, que seja no hospital, e receber um sorriso, é muito bom. É abrir o coração para as pessoas e entender o quanto pode ser tudo maravilhoso, né? Justamente. E agora a gente está numa fase, você falou das cores aqui, a gente está numa fase, eu sou terapeuta também, uso cromoterapia, os cristais, e a oração das cores me tocou na época, mas é muito lindo, porque a gente faz e depois não fica lendo direto. Depois a gente fez o podcast, que aí deu uma vez, e eu vou ler agora e redescobrir essa oração junto com vocês. Oração das cores. As cores nos acalentam a vida, mesmo quem não enxerga sente o calor do vermelho e o frescor do azul. Que possamos fazer uma quarentena de nossos sentimentos com cores alegres. Deus, nos ajude a dominar com bons sentimentos a tela da vida e fazer festa de ar com ele por aceitar nossos irmãos por onde passarmos. Eu acho que aqui, talvez a grafia deu uma complicadinha, mas assim, explica aí pra gente. Mas é assim, é mais ou menos assim, olha. Dominar com bons sentimentos a tela da vida e fazer festa com ele por aceitar dos nossos irmãos por onde passarmos. Porque as cores, elas não falam assim, a própria cor não fala, o verde briga com o azul, né? As próprias cores, elas se acertam. A gente é que às vezes fica dando aquelas questões. Então aqui é uma questão tanto racial, tanto de gênero, de não aceitar a cor do outro. A cor do outro é do outro. E nesse quadro da vida, nessa grande tela que é a vida, a gente pode pintar todas as cores, porque elas vão se harmonizar. Agora, se a gente quiser separar uma cor da outra, fica aquela coisa dura. Sim. Né? Então, acho que é isso que quis dizer aqui nossos amigos espirituais. É justamente isso. E que a diferença seja para harmonizar da mesma forma que o contraste completa as cores. Olha que lindo, né? Que possamos amar os diferentes com brilho e graça, completando a sintonia da harmonia da aceitação. É muito lindo. Me insere, Senhor, a colorir, me ensine, talvez seja. Sim. Me ensine, Senhor, a colorir a minha vida e a vida de todos que passarem por mim. E uma maneira de colorir é o sorriso. Então, elas vão se misturando. Esse livrinho tem a pretensão de ser aquele livrinho de cabeceira que você abre e fala, que mensagem gostosinha tem hoje para o meu dia, para que fique um pouquinho mais leve. E aí você possa ler o que você quer e uma mensagem curta desse também, né? Essa é a ideia. Eu não comentei, mas essa versão que nós estamos lendo aqui hoje é a versão sem ter passado com a redação, pelo redator. E eu devia ter falado isso antes, né? Porque, ouvintes, na hora da escrita, às vezes sai uma letra bonita, às vezes sai uma letra que só Deus entende, porque Ele que ditou. Exatamente. Vem umas coisas assim, às vezes tudo pro lado, às vezes pro outro lado, às vezes fica... E depois a gente só escreve, respeitando exatamente, mas se pode fazer. Inclusive, nós perguntamos, né? Sim. Porque precisaria fazer as correções normais. Então, fizemos. Mas foi bom, porque deu pra gente interpretar direitinho aí. Nesse sentido, eu acho que eu vou ler aqui, me sinto à vontade de ler a oração do significado. Perfeito. A gente falou de sorriso, de cores, e nessa caminhada, a gente tem que ter a humildade de saber que muitas vezes, por mais que podemos achar, né, você falou de pretensão, que já entendemos de algo, já sabemos de algo, temos sempre que estar abertos para uma nova opinião sobre aquele assunto, né? Ou sempre estarmos abertos para sermos surpreendidos pela vida e perceber que pouco sabíamos daquilo. Era o suficiente o que nós sabíamos, mas é chegado o momento de saber mais sobre aquilo especificamente. Então, não sei se é esse caminho que leva essa oração, pois vamos reler hoje juntos, mas então eu vou ler a oração do significado. Ok. Dai-nos, Senhor, a potência para entender o significado real das situações ao nosso redor,
Ajuda-nos a vencer o véu que nos cobre, fazendo a vida ser automática. Ensina-nos a notar cada lição de amor, lição de perdão e de renunciar ao nosso ego. Que possamos ser mais e melhores, lapidando-nos com acolhimento e sem cobranças, com amizade e sem revolta, para uma grande evolução. Que possamos significar harmonia e ver o significado da bênção. Paz e bem é o que nós queremos. Graças a Deus. Amém. Muito legal, né? Significar harmonia. É. O que seria isso, né? O que tipo de plantio você faz e que tipo de coisa você quer que as pessoas colham de você, se você quer significar harmonia. Sim. É tão bonito porque é tão afetivo esse tipo de andar, de agir, de fazer, para que as pessoas sintam essa harmonia em você, onde quer que você vá. É. E não quer dizer que você é santo, que você não tem nervosismo, mas é aquela coisa assim, vem um nervosismo, alguma situação difícil, sempre você vai, ao invés de ser reagir àquilo, você sempre dá aquela respirada e busca essa harmonia, porque dá uma paz tão grande para você mesmo, em primeiro lugar. Sim. Então dá uma sensação muito boa, né? Lendo o significado, eu tive a mesma sensação, que é como você olha e trata o que você acredita ser harmonia, né? E eu fiz uma brincadeira muito breve que, lógico, né? Eu de certa forma tenho uma tendência otimista, mas eu fiz a brincadeira que eu só iria voltar a reclamar de algo em 2023. Infelizmente não durou meia hora, né, gente? Mas me lembra isso, né? Quais são os caminhos, as palavras e os relacionamentos que a gente está cultivando, nós estamos cultivando para alcançar isso. E aí eu peço licença para ler outra oração e depois convido a Eli a ler mais uma oração, que é a prece da colheita. E sabe que eu tô gostando muito? Porque no podcast a gente leu meio ao contrário. Você tá lendo as minhas e eu tô lendo as suas. Então é gostoso que dá outro significado também. Então, muito delicioso, muito bom. E aqui na prece da colheita, começamos assim. Pai nosso que estais no céu, na terra, na água, na vida e em mim. Afinal, ouvintes, o Pai Nosso está em todos os locais. Sem dúvida. Te agradecemos a sabedoria das leis divinas, pois sabemos que para plantar necessitamos preparar a terra como preparamos o nosso coração. Arar e colocar adubo da mesma forma que precisamos colocar conhecimento em nosso cérebro. Depois, jogar as sementes, do jeito que praticamos nossas boas ações. Em seguida, dar tempo, com paciência, aguardar as águas do perdão. Deixa eu só voltar aqui para o pessoal do Instagram ouvir. E em seguida, então, é necessário dar tempo. Com paciência, aguardar as águas do perdão e só assim iremos colher bênçãos, tranquilidade e bem-querer. Deus, que bom que são seus ensinamentos. Agradeço a colheita de hoje, tenho e me esforço. Agradeço a colheita de hoje, tentando e me esforçando, cada vez mais terei colheitas mais abençoadas. Amém. Muito bem. Muito lindo, pensar né? nas nossas colheitas, né? É muito fácil, quem planta colhe, mas às vezes a gente não pensa exatamente no que está querendo dizer isso, né? Plantou morango, vai colher morango, não dá para colher milho e vice-versa. Então, a gente ter cuidado com o que a gente planta e essa metáfora entre nossa mente e tudo, né? Então, é bem bacana. Você tem que mexer. Eu lembro ali, eu quero colocar o Instagram aqui para você, e eu lembro ali que quando, na semana que nós escrevemos, né, recebemos e escrevemos e conversamos sobre essa oração da colheita, você e o Reinaldo estavam iniciando um projeto novo fora de São Paulo e foi exatamente a semana que você estava com umas pás antigas arando o seu terreno para plantar o milho. Foi mesmo. Você viu hoje de manhã o tamanho do milho? Tá gigante, 2 metros cada milho, né? E eu lembro que você pessoalmente, mas eu fico fotografando os caras lá. E eu achei muito legal, e eu vou comentar isso, porque existe uma diferença grande de idades entre eu e a Eliane, né, ouvintes? Mas é gostoso quando a gente consegue admirar
as diferenças, como você falou, de cores, raças, a gente fala de idade, de cultura, cidades, sotaques, tem tanta coisa que a gente tem que aprender com o nosso irmão. E eu lembro que quando você me mostrou aquele terreno ao fundo, depois de ter escrito essa mensagem, a terra estava toda suja e a palma dela estava enferrujada e quebrada. E você nunca que tinha feito isso na sua vida, né? Nunca, nunca. E você estava lá feliz, agradecida pela oportunidade de arar um terreno com uma pá enferrujada, quebrada no meio, para plantar algum milho, que talvez nem fazia parte da sua refeição antes, e hoje você come todo dia. Exatamente. Então é dar a chance para a vida. Que eu acho que a oração da flexibilidade fala isso depois, né? Porque é muito ligado, assim, a gente não rejeitar, é o dizer sim para a vida. Então, assim, não é gente que eu virei assim, tô plantando agora, não sei direito, mas quando eles vão plantar, eu faço questão de pôr a mão um pouco, de entender, né? Então, mudar uma plantinha de lugar, coisa que eu nunca fazia com a minha vida extremamente urbana, e é muito lindo a gente ver como a coisa vem, e como tudo cresce, e como precisa adubar, senão vem as pragas e acabam com tudo. Então é muito lindo mesmo, fortalecer. E a gente vai fazendo as comparações e aprendendo com a natureza e com tudo. Além das com o diferente. Então, e além das pragas, também aceitar quando vem uma chuva forte e derruba tudo, né? E a geada quando acabou com o meu jardim? Eu lembro. Eu chorei tanto. Mas depois nasceu de novo. O que tinha que nascer, nasceu. Não tinha, mais forte e mais bonito, provavelmente. Não é, com certeza. Então eu convido você para ler a prece da flexibilidade. Flexibilidade? Vou pegar justamente, daqui, adorei. Senhor Deus, que tanto nos dá. Obrigada, Senhor, por nos oferecer oportunidades de exercer a flexibilidade, pois com ela seremos mais felizes e plenos. Sempre que tivermos que escolher entre a rigidez e a flexibilidade, entenderemos que o ser rígido e controlador traz conflitos enormes e o flexível e suave consegue iluminar-se mais rápido. Deus, que entendamos que o ir e vir do bambu, o receber o vento e não resistir, nos faz brandos, alegres e dançantes. Que possamos, na medida de nossa evolução, sempre querermos um pouco mais de malemolência intelectual, gingado do ego e significância do amor. Gratidão, Senhor. Amém. Ai, que lindo. Esse gingado do ego é malemolência. Vamos pôr o ego para gingar, gente, porque o ego às vezes é muito duro, quer muito estar à frente. Põe ele para gingar um pouco, né? Mas justamente. E malemolência intelectual eu acho muito legal também, porque geralmente quando a gente é muito racional, a gente fica rígido também. Não, mas isso tem que combinar com 2 mais 2. Se não for 2 mais 2, isso daqui não existe, não, porque tem que ser. Legal, ótimo. Mas tem momento que ser um pouquinho assim, vamos dar a possibilidade desse 2 ser um 3 disfarçado e entrou junto com o outro 2, de repente dá 5, sabe? E a gente trabalhando nesse aspecto e dando essa suavidade. Eu acho que suavidade é muito bom para a nossa vida também. E a flexibilidade é uma fofura, né? Então pensar numa oração que seja prece, dar flexibilidade para Deus, ajudar a gente a se lembrar que ela existe, como o bambu que está lá, né, dançando ao vento ao invés de quebrar, é muito bacana. Né? É maravilhoso, é maravilhoso. Eli, eu amo você de paixão, amo os nossos programas, amo as nossas palavras. Você me derrete. E é um presente de Natal, de verdade, estar aqui com você. Eu vou estar com meus filhos mais Mas calma, temos alguns minutos ainda. Ainda temos? Sim. Mas a nossa flexibilidade aqui nos permite programar esse finzinho de programa. Então eu queria que você escolhesse uma oração, uma prece que viesse assim a sua mente, seu coração para os nossos ouvintes. E enquanto ele escolhe essa oração, eu queria mandar um grande beijo para vocês, ouvintes que estão aqui conectados, nos dando essa audiência. E mais uma vez, é com muita gratidão, é com muito carinho e com muito respeito que eu sigo aqui com vocês todos os sábados. Agradeço a audiência de todos os sábados, agradeço quem manda os pitacos no WhatsApp, tem lá o Instagram que cada vez mais recebo mais mensagem, e também o YouTube, através dos vídeos, as pessoas deixam os comentários dos vídeos, sempre nos meus intervalos eu respondo para vocês. Queria aproveitar e agradecer aqui a turminha que está aqui,
que tem uma turminha considerável aqui online no YouTube da Vibe Mundial. Então, para Legal. vocês, eu queria mandar um beijo. Obrigada. O canal do YouTube da Vibe Mundial é um canal novo e está crescendo. Então, a gente está tendo audiência ali também. Obrigada a vocês que estão aqui vendo nosso sorrisinho ali, ó. Manda um beijinho para a turminha ali. Dalto Oliveira, não é a primeira vez que eu vejo você aqui online. Obrigada. Ele mandou um boa tarde, desejou Feliz Natal e muitas bênçãos. E agradecendo a nossa presença aqui no rádio, Eli. Então, obrigada, Dalton. Obrigada a todos que estão conectados aqui no YouTube da Vibe Mundial. E a turminha do Instagram, sempre agradeço de coração também. Daqui a pouquinho já bato uma conversinha com eles. Pode deixar aqui para você. Você é a nossa luz agora. Agradeço os meus patrocinadores que tiveram aí há mais de 2 anos comigo, acompanhando e seguem firme e forte. Hoje em dia, eu gostaria de lembrar que esse programa é um oferecimento do Instituto Klingfus. O Instituto cuida da visão, da melhora da visão na vida, e aqui a gente fala de vida física, e eles acreditam no propósito do meu programa, que traz de forma sutil e humilde caminhos para você enxergar melhor a sua vida. Então, Eli, traga pra gente essa última prece para abençoar o nosso Natal, por favor. Eu acho que não consigo deixar de ler a oração da finalização. Senhor nosso Deus, Pai eterno de bondade, seja lá o que finalizamos, devemos agradecer. Agradecer finalizar algo que foi extremamente bom, pois assim podemos já desfrutar do seu amor, através deste bem, quer seja por afeto, por lazer ou por conforto. E agradecer sem dúvida a finalização quando algo nos ensinou, mesmo a duras penas, pois se nossa prova acabou, te agradecemos, Senhor. O aprender nos traz cada vez mais perto da gratidão. E se somos quem somos hoje, é porque finalizamos vários processos. Pai da misericórdia, que o Senhor nos dê paz e compreensão para finalizar em nós os vícios e defeitos e iniciar virtudes sem fim. Graças a Deus da sua luz e da sua paz, Senhor. Amém. Iniciar virtudes sem fim. Então vamos aproveitar essa última frase, esse dia maravilhoso, para buscar isso, né? Não se restringir nem limitar, nem a mente e o coração. Eli, por favor, rapidinho, o seu Instagram, como se conectar com você na internet, no WhatsApp, manda aí pra galera. Instagram, Eliane Risk Perpétua. O Risk é R-I-Z de zebra, K de quilômetro. Eliane Risk Perpétua. Que eu quero estar perpetualmente com vocês. Tem um WhatsApp para o pessoal, caso procure você para uma consulta, uma conversa? Como eu sou terapeuta também, às vezes a pessoa quer bater um papo. É 11 964 50 0237. Perfeito. 11 964 50 0237. Eu sugiro também que entrar no canal social da Eli, procurar um trabalho que ela faz junto com o Reinaldo Risk, em Santo Antônio do Pinhal, que chama GPS. É um trabalho voltado para assistência e suporte a suicidas, a pessoas que desejam dar fim a essa vida maravilhosa. Eles trazem luz e esperança. GPS em SAP. Isso, GPS em SAP. E aqui eu finalizo o nosso programa. Delícia, que amor. Desejando muito amor a todos que estiveram conosco aqui, não só hoje, mas o ano inteiro. Também disponibilizo, meu Instagram é Paty Kovacic, é K-O-V-A-C-S-I-K, é K-O-V-A-C-S-I-K, e falo de São Paulo 11, então é 955955465, 955955465. Um grande beijo no seu coração. Espero que vocês estejam bem envoltos de muita luz e muito amor. Até sábado que vem aqui no Portal da Cura. Valeu!